Graças e paz, irmãos. Bom dia. Vamos fazer a leitura do texto. Para mim é um privilégio, novamente, subir ao púlpito e compartilhar da palavra de Deus. Eu louvo a Deus por isso. Faz tempo que eu não subo no púlpito para compartilhar, então louvo a Deus demais por esse privilégio. Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses. Estamos dando continuidade às devocionais, né? Da manhã. Versículo 22. 22, ao versículo 26. Essa perícope que foi iniciada pelo Fernando domingo passado, ela mexe demais com o meu coração especificamente. Vamos ler? Eu estou usando a NVT, a nova versão transformadora, porque o desejo de Paulo não muda de versão, irmãos, é o mesmo desejo. Então, achei interessante utilizar essa versão. Diz assim o texto: mas, se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus pelo que Ele tem feito, por meu intermédio. Deus, quero te louvar. Carlos já orou, mas eu quero colocar o meu coração diante do Senhor, Pai. Calma meu coração e conduza a sua palavra aqui aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia vai fechar aqui porque está assim, irmãos, mas o texto está aqui. Então esses versículos essa semana e desde quando foi direcionado a mim, mexeu muito com o meu coração. Eu lembro quando o pastor me mandou o tema desejo de partir, estar com Cristo, esse anseio de Paulo, mexeu muito com o meu coração, porque é um texto que eu preguei em um dos estágios que eu estava em Anápolis, e eu lembro que foi na semana que a gente descobriu que a Helena vinha, né? Então, que a Priscila descobriu que estava grávida, estava pregando em Filipenses, e esse texto encheu o meu coração de emoção, de perceber. A gente vai ver no decorrer aqui, mas é até difícil explicar o texto, irmãos, para mim, no meu coração, tanto que ele mexe comigo. Mas nós vamos entendendo aqui, vamos vendo o que Paulo quer nos ensinar aqui a partir desses versículos. Então, eu fui confrontado com esses dois desejos de Paulo aí, apesar dele ser específico em qual que mais agrada a ele, né? Só que antes da gente entrar nesses versículos de maneira mais específica, é impossível a gente não caminhar e não rever o versículo anterior, que é o 21, onde Paulo ele diz, já foi compartilhado pelo Fernando aí domingo, mas ele diz: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele revela, através dessa afirmação que ele faz, a sua cosmovisão a respeito da vida. Essa é a cosmovisão de Paulo. Ele está querendo dizer aqui que o centro da vida dele era Cristo. E ele não só dizia isso. Se olharmos para as cartas de Paulo, a gente vai perceber claramente que isso era de fato, fazia parte da vida do apóstolo, né? Tanto morrer ou estar vivo para ele era ganho. Ele só ganhava. Quando ele tem um encontro com o Senhor, a partir dali ele só ganha. Tem desafios,
tem momentos de dor, mas para ele tudo isso é ganho. E aí eu queria fazer uma pergunta, meus irmãos. Ouvir essa afirmação do apóstolo Paulo, como é que ela soa aos seus ouvidos? Eu fiquei muitos dias lendo essa afirmação do apóstolo Paulo, para ver de que maneira ela ia mexer com o meu coração. E realmente me deixa constrangido. A afirmação que o apóstolo Paulo faz aqui mexe muito comigo. Mas, para a gente dar continuidade aos versículos seguintes, vamos entender um pouco o contexto aqui de Paulo, né? Ele havia exercido seu direito como cidadão romano, apelado a César para escapar das falsas acusações contra ele. Ali em Atos 28:30 a gente vê isso. E ele estava agora em prisão domiciliar. Essa é a condição dele a escrever essa carta. Ele estava aguardando sua audiência no momento onde ele escreve essa carta para os seus discípulos ali em Filipos. Um dos possíveis desfechos aqui, diante de Nero, dentro daquela situação que ele estava, era a morte. Ele estava esperando uma resposta, uma posição. E aí, um desses desfechos poderia ser a morte. Mas isso não preocupa o apóstolo Paulo. É por isso que existe essa conversa aqui nessa perícope. E aí ele diz, a partir do versículo 22, se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Irmãos, isso mexe com o meu coração, porque diante daquela situação, Paulo ele não pensava em nenhum momento em se aposentar. Isso não fazia parte do pensamento dele. Se ele ficasse vivo, que fosse para ser frutífero, que fosse para continuar juntando tesouros celestiais, que fosse para compartilhar o evangelho. Ele ia continuar fazendo aquilo que ele já fazia. Então tanto faz. Mas o desejo maior do coração dele era partir e estar com Cristo. Isso era muito melhor. Era maravilhoso. Então eu queria destacar duas coisas nesses versículos que nós vamos ver aqui. A primeira delas é a convicção de Paulo. Mexe com o meu coração ler essas palavras do apóstolo. Por quê? Porque ele era convicto. A convicção dele, a firmeza que Paulo tinha nessas convicções, ele sabia exatamente o que era viver para Cristo. Ele sabia o que era isso. Ele tinha convicção o suficiente para não se abalar com a possibilidade de morrer. Isso não mexia com ele. E com você? Se diante de você existisse a possibilidade da morte, de que maneira isso mexeria com o seu coração? Eu aprendo com o apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, que quanto mais convicto eu estou da obra de Cristo em minha vida, menos eu vou me abalar com as adversidades dessa vida. Menos. A pergunta é como você tem lidado com essas dificuldades, com as adversidades, com as situações difíceis. A convicção da obra redentora de Cristo tem sido a sua aliada nessa caminhada. Porque nós vamos ter aflições, nós vamos ter desafios. Como a gente tem lidado com isso? De que maneira a nossa convicção do que aconteceu na nossa vida, no nosso coração, tem nos tornado fortes, o suficiente para isso. Para lutar, para confrontar, para encarar. E aí no versículo 23, ele declara estar dividido entre esses dois desejos. Estou dividido entre dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Esse é o primeiro desejo, é a certeza que ele tinha. Mesmo dividido ali, é uma divisão que não é uma divisão, ele é claro em dizer qual é o seu desejo principal. Quero partir e estar com Cristo. Esse desejo, ele não pode morrer em nenhum momento do nosso coração. A gente não pode perder esse desejo de vista.
partir do momento que Cristo nos salva, esse desejo ele tem que ser latente, ardente no nosso coração. E Paulo considerava que morrer e estar com Cristo era muito melhor do que qualquer situação vivida nessa terra. E é o apóstolo Paulo, meus irmãos, aquele que já havia vivido experiências maravilhosas com o Senhor, nessa terra. O desejo dele não é continuar vivendo isso aqui, desejo maior. Mas ele entendia a importância de ficar. Ele declara isso. Deixa eu pôr isso aqui. Vai voar de novo. Ele declara isso no versículo seguinte. E aí eu quero destacar uma segunda coisa que eu percebo aqui na vida de Paulo. É a maturidade de Paulo. A fé que foi se desenvolvendo ao longo da vida do apóstolo, essa sim me constrange, meus irmãos. Ele era muito maduro na fé. Ele não tinha vontade de se aposentar, ele continuava sendo frutífero. Mesmo diante de situações adversas, Paulo continuava frutífero. Ele estava preso e lá as pessoas estavam se convertendo. Então para ele tanto faz, se ele está preso, se ele está em um local, se ele está em outro local. Por quê? Porque ele tem a maturidade, ele tem a fé de saber para que ele está vivendo. Contudo, por causa de vocês é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. Claramente aqui há benefício de ambos os lados. Tanto morrer e estar com Cristo e ficar vivo e continuar pregando o Evangelho. E aqui, para mim, Paulo ele alcança um nível de maturidade que é o ápice, quando eu li esses versículos, de falar, meus irmãos, eu preciso chegar ali. Eu até fiz um desenho aqui que é o ápice ali, fiz uma aguinha, eu estou aqui embaixo, tentando subir, tentando buscar essa maturidade de fé, de compreensão. Paulo, ele não era preso a esse mundo, meus irmãos. Esse mundo não prendia a mente de Paulo, o coração de Paulo. Por isso que ele era tão convicto, por isso que ele tinha tanta fé, porque as coisas desse mundo não prendiam ele. E eu fui muito confrontado com essa afirmação, e eu me fiz essa pergunta, por que eu sou tão preso a esse mundo? Por que vira e mexe eu me pego preso às coisas desse mundo, aos problemas, às situações desse mundo? Sendo que eu não fui criado para esse mundo, meus irmãos. Eu sou um forasteiro. Estou só de passagem. E eu me pego ansioso, preso, preocupado com as coisas daqui. E muitas dessas coisas são muito banais. E pensar que o menor tempo da minha vida eu vivo aqui. Você já pensou nisso? É pequeno, irmãos, a eternidade. A menor parte da sua vida você vive aqui. Eu aprendo com o apóstolo Paulo que a fé em Cristo precisa gerar em mim confiança nele. Preciso confiar no Senhor. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu confio nele. Paulo era maduro e confiava no Senhor, conhecia bem o Deus a quem ele servia, ele conhecia bem esse Deus. Quanto você conhece do Deus que você serve, meu irmão? Ao ponto de te desprender desse mundo. A importância de Paulo continuar vivo, a gente vê aí no versículo 25 e 26,
tinha um propósito. Não era ficar vivo para poder aproveitar a minha família, aproveitar as coisas desse mundo. Tinha um propósito nisso, ele sabia bem, ele conhecia bem esse propósito, porque ele se relacionava com o Deus dele. Ele entendia o propósito dele aqui na terra. Ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que a fé gera no meu coração, porque essa alegria, esse contentamento está ligado a quanto mais eu conheço do meu Deus. Paulo sabia exatamente qual era o seu propósito aqui na terra. Ele desejava voltar e compartilhar com os irmãos sobre o que Deus estava realizando através da vida dele. Ele queria continuar sendo frutífero, queria motivar, animar os irmãos ali naquela igreja em Filipos. Motivá-los, estar com eles, compartilhar do que ele estava vivendo e experimentando. Agora ele tinha boas coisas para compartilhar, meus irmãos. Boas experiências, vividas em obediência ao Senhor. E aí eu me pergunto, o que eu tenho para poder compartilhar? O que você tem para poder compartilhar com o seu vizinho, o seu parente, na escola, na faculdade, no trabalho, onde você é missionário lá? O que você tem para compartilhar, irmãos? Lembra a música muito, eu lembro bastante das Conta as Bênçãos de Descontação. A gente precisa contar, compartilhar, falar. Isso sai de dentro de nós. A pergunta que eu trago para os irmãos aqui perto da conclusão é: qual é o seu propósito aqui na terra? Você sabe bem qual é o seu propósito aqui na terra, meu? Se você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, se a maravilhosa graça do Senhor envolveu o seu coração, seu propósito aqui na terra é glorificar a Deus, amar e obedecer. Paulo sabia bem disso. Ele vivia isso com alegria, com contentamento, porque ele não era preso às coisas desse mundo. Não tem nada a ver sobre as coisas desse mundo, meus irmãos. A vida nossa aqui não tem nada a ver sobre as coisas desse mundo. Nosso propósito é eterno. É para a eternidade. A gente precisa viver em obediência aqui. Entendendo o que a gente relatou aqui, entendendo o seu propósito, a sua cabeça está presa aonde, irmãos? E esse é um momento de reflexão. É um momento para você olhar para dentro do seu coração e se perguntar, assim como eu fui confrontado essa semana bastante com essas palavras do apóstolo: o que tem me mantido preso aqui? O que tem prendido a minha mente, o meu coração? O que tem me impedido de continuar correndo essa corrida que me foi proposta? O que tem te mantido preso aqui, meu irmão? E eu termino trazendo essa pergunta e me perguntando também: como é que eu consigo viver nesse mundo sem estar preso a ele? Pergunta difícil, né? De ser respondida. O apóstolo Paulo, ele nos dá bons testemunhos disso, nos versículos que nós lemos. Tendo convicção da obra de Cristo na minha vida. Se você tem convicção de que Cristo te salvou, não perca de vista o que você viveu com Ele. Continue vivendo. Você tem certeza que Ele te salvou, seja frutífero. Não se aposente. Não se aposente, meu irmão. Continue frutificando. Essa é uma característica do salvo. Não fique preso às coisas desse mundo. Sendo maduro na fé, continue desenvolvendo a sua fé.
se relacionando com o Senhor através das Escrituras, conhecendo Ele, desejando se relacionar com Ele, orando, falando com Ele, congregando, compartilhando as bênçãos, os desafios, as dificuldades, compreendendo o propósito de Deus para a minha vida terrena, que é glorificar a Deus, amar e obedecer. Eu quero finalizar com essa afirmação: você, meu irmão, não é daqui. Não se esqueça disso. Você não é daqui. Que o Senhor, Ele tenha misericórdia de nós e nos ajude a caminharmos convictos dessa verdade que a palavra dele nos traz, dos bons testemunhos que nos motiva, que tem aqui na palavra dele. Eu quero orar por mim e por você. Feche seus olhos. Querido Deus, tem misericórdia de nós, Deus, porque vira e mexe a gente está preso às coisas desse mundo. E o Senhor nos salvou, o Senhor nos resgatou, não pertencemos a esse mundo, Deus. Nos ajude, Pai, nós precisamos desesperadamente do Senhor. O Senhor já habita em nossos corações, Pai. Que essa verdade, ela nos motive a caminhar, a levantar, a compartilhar, a obedecer, a Te glorificar. Que o Senhor abençoe cada um que está aqui, Deus. O Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece cada desafio que cada um vive aqui, Deus. Sonda os nossos corações e fale conosco, Pai. Dê direção a essa igreja. Continue derramando da sua graça, Pai, sobre nós. E que nós não venhamos nos prender, ó Deus, a esse mundo, Pai. Que a gente não se esqueça em nenhum momento que nós não somos daqui. Em nome de Jesus. Amém.